Tem pergunta, Vini? Tenho, claro. Carol, eu queria saber de um assunto que às vezes acaba talvez soando até com uma certa insensibilidade, quando a gente fala de ganhar dinheiro na crise. E principalmente agora, em ganhar dinheiro no meio de uma pandemia que mata milhares de pessoas. Eu queria saber para você como é que foi esse momento de pandemia, se você ganhou dinheiro na pandemia e quem que conseguiu ganhar dinheiro diante dessa crise. Porque a gente sempre ouve falar os grandes empreendedores que é na crise que aquele cara que vai ter uma ideia, que tem um start, acaba se dando muito bem. Eu sei que acaba soando insensível, né, principalmente por esse momento de pandemia, mas eu queria saber da tua parte como é que foi para você. Esse é um ponto importantíssimo, né? Porque a gente até toma muito cuidado de falar sobre dinheiro num momento tão sensível que a gente está vivendo, né? Então, toda crise, como você bem disse, traz uma oportunidade. O ano passado, eu subi no palco várias vezes dizendo que não queria assustar ninguém, mas que ia ter outra crise, e não porque eu estava prevendo uma pandemia ou o coronavírus, né? Então, a gente teve aí o movimento do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, né? É uma referência para todo mundo, e ele estava fazendo caixa. Já fazia 2 anos, então na época que eu dei essa palestra, ele estava com 122 bilhões em caixa, esperando uma crise. Isso porque também a Bolsa, né, como um todo, aí a gente já tinha tido uma alta significativa, ou seja, quando a Bolsa bate recorde, quando tem uma valorização significativa, os grandes investidores começam a desmobilizar capital. Por quê? Porque se vier uma queda, se vier uma notícia ruim, as ações vão cair rapidamente, eles não vão conseguir vender naquele preço. Eles têm muito dinheiro e vão ter que desmobilizar rápido. Então, eles vão fazendo esse processo antes. E esse é um ponto bem importante para quem está nos escutando, que a crise ela só vai ser uma oportunidade se você tiver caixa. Então, você só vai conseguir ganhar dinheiro se você fizer caixa. E a gente tem que lembrar, né, depois de 15 anos de mercado, eu passei por algumas crises. Por exemplo, a crise de 2008, eu não tinha muita grana, eu tinha clientes. Os meus clientes ganharam muito dinheiro. E depois que eu entendi que de tempos em tempos a gente vai passar por uma situação de crise, eu comecei a me organizar fazendo sempre caixa. E toda vez que já ganhava de bastante dinheiro, com uma alta, igual foi o caso do ano passado, que a Bolsa bateu recorde, então sempre me preocupava em ter um caixa disponível caso tenha uma notícia ruim, caso venha uma nova crise, a gente possa surfar essa oportunidade. Então, no começo desse ano, eu, tanto quanto pessoa física como empresa, nós estávamos com caixa, estávamos líquidos para que a gente pudesse surfar essa onda dos preços baixos da Bolsa de Valores, que é o nosso mercado, que é onde a gente mais domina, né? Então, a gente conseguiu comprar as ações aí, como a gente até costuma dizer, entre aspas, né, na Black Friday do mercado financeiro, porque houve uma crise e teve essa distorção de preços e a gente conseguiu comprar mais barato. Ninguém aqui está falando que a gente fica torcendo por uma crise. A gente só está falando que é inevitável que ela aconteça. E daí você tem sempre duas escolhas. Ou você pode passar o resto da vida assistindo as crises acontecerem, ou você pode entender que fazendo caixa, fazendo um pé de meia, você pode surfar essas distorções e que elas acabam valendo muito a pena. Se você observar, por exemplo, Petrobras, ações da Gol, a maioria das empresas subiram mais de 100% nos primeiros 40 dias da pandemia. Então, ou seja, no meio de toda essa situação adversa, onde as pessoas estavam perdendo, né, empregos e preocupados com as suas empresas, muitas empresas, inclusive, poderiam ter uma oportunidade de fazer dinheiro, de recuperar um caixa para manter até o quadro de funcionários, ou de repente a empresa, ou ter tempo de pivotar o teu negócio para que ele pudesse voltar a crescer. Então, a gente lida com dinheiro o tempo todo, então a gente precisa aprender a ter sangue frio, de entender que as crises elas vão acontecer, elas são mais fortes do que nós, né? Então são maiores do que nós, então você tem sempre essas duas possibilidades, ou você se prepara para surfar a onda dessas crises e poder fazer um capital e fazer um caixa e se beneficiar aí dessas compras, ou você acaba sofrendo com elas. E se for pensar, né, não seria nada inteligente a gente pensar em sofrer com elas. Isso, inclusive, que é algo que eu venho batalhando bastante para mudar na cultura do brasileiro, né? Infelizmente, a gente foi educado da maneira errada sobre dinheiro. A gente foi educado na cultura do endividamento, em ter pouco dinheiro para sobreviver nos próximos dias com situações adversas. E isso não é saudável para a nossa economia. Se a gente falar abertamente sobre dinheiro e falar que
tem sim a possibilidade de você ganhar, de você se preparar, a gente vai ter uma economia mais saudável. Tem que lembrar que as crises no mundo todo acontecem, mas quando elas acontecem aqui no Brasil, são um pouquinho mais graves, porque como a gente já tem uma cultura do endividamento, elas não vêm, elas se instalam, elas fazem moradia, e isso é horrível para a gente. Então a gente precisa falar abertamente, sim, que mesmo em situações muito ruins, a gente precisa estar preparado para fazer caixa, a gente precisa ter dinheiro para sobreviver nessas situações adversas e precisa olhar como oportunidade para que a gente possa, de fato, ganhar dinheiro. Né? Então, eu acho que essa é uma mentalidade que, aos poucos, a gente vai mudando se a gente refletir sobre ela.